Shalom. Muito obrigado por hoje você estar aí ouvindo mais uma vez a palavra de Deus no programa Deus Teu Melhor. Eu quero muito que Deus libere uma palavra que venha de encontro ao seu coração e, de fato, você encontre Deus, ainda que no deserto. Eu quero falar sobre isso, encontrando Deus no deserto. O deserto, muitas vezes, ele é visto como um lugar muito ruim, um lugar difícil, um lugar insalubre. E nesse contexto desse lugar ruim, nós paramos para pensar, será mesmo que Deus quer nos encontrar neste lugar? Pela dor, pela dificuldade, pelas perdas, pela falência, por várias razões, nós achamos que estamos vivendo um deserto. Mas isso não é exatamente um deserto. Essa expressão é utilizada por uma situação difícil que está passando, por uma analogia que também vivem as pessoas no deserto com uma situação extremamente difícil e escassa. E as pessoas começam a achar que quando estão passando por esses níveis de dificuldades ou por problemas emocionais como solidão, tristeza, angústia e essas questões emocionais, tendem a dizer que eu estou vivendo um deserto. Mas deixa eu te falar que mesmo nesse lugar difícil, há um espaço para Deus encontrar com você. E eu quero falar sobre esse encontro com você nesses dias difíceis, chamado seu deserto. Nós temos ouvido muito essa linguagem no meio cristão, mas o deserto é um lugar de reflexão e de solidão também. A Bíblia fala de personagens bíblicos que viveram momentos difíceis atravessando o seu deserto. E nesses momentos, eles não podiam ter distrações para poder ouvir a voz de Deus. E eu quero falar hoje sobre uma figura muito conhecida por nós, que é Moisés. Este homem encontrou Deus no deserto. Era uma situação bem diferente da que nós acabamos de falar. Mas o que aconteceu com esse homem? Deus veio falar através de uma sarça. Isso mostra que, no capítulo 3 de Êxodo, de 1 a 4, o encontro que Deus teve, porque ali era o início de uma missão que Deus estava colocando nas mãos de Moisés. Ele agora iria passar por um processo para ser o grande libertador de Israel. Isso nem de longe passava pela cabeça de Moisés, até porque ele viveu um contraste na sua história. Moisés, desde criança, foi educado no palácio egípcio. Desde sempre ele tinha tudo ali, era cercado de servos, tinha privilégios, tinha roupa bonita, tinha alimentação boa. Ele não precisava fazer coisa alguma, porque o palácio já tinha todas essas pessoas para servi-lo. Veja que os seus 40 anos foram 40 anos de muita vida boa dentro do palácio egípcio. E de repente, tudo se transforma em nada. Quando ele sai fugitivo dali, ele vai para o deserto e fica ali trabalhando com um homem em Midian. O que ele fazia? Ele cuidava de ovelhas. E foi algo repugnante, até humilhante para Moisés, porque na educação egípcia eles não podem se misturar com os pastores de ovelhas, eles não podem estar juntos e comer juntos com eles. E de repente ele ter que estar ali cuidando de ovelhas, levando para o pasto, dando água e fazendo todo o serviço de um pastor de ovelhas, foi algo muito terrível, foi um choque na realidade de Moisés. Sair de um palácio onde ele aprendeu a ficar longe das ovelhas e agora ele ser o pastor que vai cuidar das ovelhas. Porque Deus levou ele a viver isso. Moisés, quando estava ali, ele precisava passar por esse processo, porque ele não imaginava o que seria essa caminhada por 40 anos com o povo de Israel. Nesse momento em que ele estava num processo de aprendizado, ele não sabia que isso iria acontecer. Ele não sabia que ele ia se tornar um pastor de ovelhas. Ele não sabia que ele seria o libertador de Israel, muito menos que conduziria milhões de pessoas a uma terra que ele não sabia aonde era. Veja, queridos, que ele estava vivendo como um desconhecido estrangeiro numa outra terra,
com um choque de realidades, onde ele precisava se adequar à nova vida que ele teria dali para frente. Deus estava preparando um grande líder. Às vezes nós achamos que estamos passando por momentos extremamente difíceis, mas entenda, Deus está nos preparando, nos capacitando por algo extremamente maior que nós não temos noção ainda. Mas aqueles períodos parecem ser intermináveis, parecem ser dias extremamente difíceis, mas Moisés precisou aprender sobre o costume, sobre a forma de tratar as ovelhas, sobre o que fazer com elas. Ele não sabia nada disso. Tem muita gente que quer servir ao Senhor e não quer ser ensinado, acha que já sabe tudo. Não, queridos, precisamos aprender como cuidar de pessoas, como lidar com as suas dificuldades, como cuidar das diferenças, como ajudá-los a vencer os seus traumas emocionais, as suas feridas até, e isso precisa de uma capacitação. E muitas vezes o preparo de Deus vem quando nós somos treinados exatamente nas mesmas áreas, para que a gente saiba o que o outro sente, o que o outro passa quando ele vem trazer uma queixa, vem trazer uma demanda, quando ele vem falar de uma dificuldade na sua história de vida. Talvez Moisés ele nem apreciasse essa lição, mas Deus estava preparando para que ele pudesse levar esse povo para a cidade ou o país que ele prometeu como terra prometida. Vemos aqui que Deus restaura um líder caído e um ex-assassino. O histórico de Moisés não era muito bonito. Um líder que se tornou líder sem saber, ele nem sabia que era, e um ex-assassino que fugia dos seus líderes lá do Egito. Ele estava apavorado e o maior temor do seu coração era de ser preso. Com certeza, ele sabia quais eram os tratos que os prisioneiros no Egito, eles eram tratados. Ele sabia como vivenciavam cada uma dessas coisas. Portanto, nessa hora é quando ele vê que Deus ele prepara grandes coisas através de pessoas imperfeitas. Somos extremamente imperfeitos, mas Deus está nos preparando, nos capacitando para nos levar a fazer algo extremamente grande para a glória do seu nome. O que Ele espera de nós? Eis-me aqui. Ele espera uma entrega, Ele espera que nosso coração esteja aberto para que Ele faça o que for necessário. Tem muitas coisas dentro de nós que não agrada a Deus e Ele precisa trabalhar essas áreas na nossa vida. Por isso que a resposta de uma pessoa a Deus quando ouve o seu chamado precisa ser esse: eis-me aqui, Senhor. Usa-me na tua obra, usa-me. E aí quando Deus começa a usar, vem a murmuração, vem a queixa, vem o choro, vem o gemido e muitas vezes a desistência. Começa um trabalho e fecha as portas porque não conseguiu ganhar almas. Começa alguma coisa, alguma área do ministério para servir e não persevera, desiste do que está fazendo. O verso 1 diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, do seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental, no deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Ele nem sabia, mas ele levou o rebanho ao lugar certo. E quando nós levamos o rebanho para o lugar certo, aparece Deus de uma forma sobrenatural para aquele que se aproxima dele. Aqui já tem uma lição extraordinária para mim e para a sua vida. O sobrenatural não acontece somente com o sacerdote. Deus não tem uma pessoa exclusiva para se manifestar, não, mas ele se manifesta para todos aqueles que o buscam e o buscam com sinceridade e com verdade. Moisés, ele chega ali no Monte Horebe, mesmo sem saber, ele estava na presença de Deus. Naquele instante ali, quando ele tenta se aproximar, ele escuta Deus falar com ele. Queridos, é tão importante entender isso,
porque os nossos ouvidos precisam estar afinados para começar a discernir a voz de Deus na nossa vida e na nossa história. Moisés, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não ficou procurando aonde ele está e o que ele está falando. Não, ele veio de uma forma tão inesperada que ele jamais imaginou que através daquela sarça estava vindo o som ao seu coração. E o texto diz no verso 2 que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Isso o levou a tomar uma decisão. Como assim? Eu irei até lá e eu verei essa grande maravilha. Ele não teve medo da voz que ouviu e ele quis chegar próximo. Eu preciso ver que maravilha é essa. Não havia nem um pingo de temor no seu coração. Ele quis ir para perto de Deus. A voz do Senhor, ela é tão acolhedora que não importa o momento que estamos vivendo ou a situação, quando Ele te chama é porque Ele quer realmente isso, que você se aproxime dEle. E foi o que Moisés fez. Ele começou a caminhar na direção de Deus naquele deserto. Deixa eu lhe dizer, Moisés, ele estava sozinho. Ele não sabia se tinha alguém, outro homem, outra mulher, outra pessoa naquele lugar. Ele sabia que era só ele sabia que estava só junto com as ovelhas, não tinha outro homem, não tinha ninguém. Então, naquele momento, ele se aproximou de Deus. Escute, às vezes, quando nós estamos passando num deserto, quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós queremos muito que Deus também se manifeste. Queremos muito, Deus fala conosco, Senhor fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E é nessas horas, irmãos, que o Senhor mostra para nós que o que estamos passando não é nada mais do que uma ação dele para nos preparar. O preparo que nós precisamos é porque Deus pretende fazer algo maior. Ele não queria Moisés simplesmente apacentando ovelhas. Ele tinha uma proposta infinitamente maior. Você vai apacentar o meu povo. E não são só essas centenas de ovelhas aqui, mas eu vou colocar nas tuas mãos milhares e milhares e milhares de pessoas. Imagine isso. Às vezes estamos reclamando de um grupo tão pequeno, quando Deus tem uma proposta de nos colocar diante de milhares de pessoas, como Ele fez com Moisés. Era uma proposta extraordinária. Mesmo assim, Ele se aproximou, sem saber de coisa alguma, e da forma como a sarça queimava e não se consumia, deixa eu lhe dizer, é exatamente isso que Deus quer que aconteça conosco, que o nosso coração queime, venha arder com a presença do Senhor, por amor às vidas. O que Deus mais valoriza nessa terra são vidas, e Ele deseja mesmo que eu e você ame aquilo que nós estamos fazendo. A obra do Senhor não pode ser por interesse, não pode ser por dinheiro, não pode ser por status, posição social, esqueça isso. A base para que Deus te use e abençoe a obra das tuas mãos chama-se amor por almas. Ele veio a esse mundo por essa única e exclusiva razão, ganhar as vidas para o seu Pai, trazer o reino de Deus para essa terra, para que a gente possa crescer no conhecimento de Deus. E quando Moisés tenta se aproximar de Deus, ele tem outra surpresa. Deus o chama pelo seu nome. Olha que coisa extraordinária. Nós não somos um monte de pessoas diante de Deus, não. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele sabe nos identificar. E ele disse, Moisés, fantástico isso, irmãos, porque ouvir Deus falando o nosso nome é algo que nos valoriza. Às vezes nós vamos conversar com uma pessoa e não sabemos o nome, mas a pessoa que está ali, o ouvinte, ele fica triste. Poxa, me vê sempre aqui e não sabe o meu nome.
né? E isso é constrangedor para nós, pastores, que não conseguimos decorar todos os nomes das pessoas, mas Deus, o nosso Pai, Ele sabe o seu nome. Diga aí um aleluia. Ele realmente conhece cada um dos seus filhos. Então, afine a voz para ouvir o que Ele tem para lhe dizer. Ele chamando você pelo seu nome. Outra coisa importante que eu aprendo nessa passagem de Moisés, que ali era um lugar de provação e dependência. Como assim? O deserto, ele revela a fé e o caráter de uma pessoa. Isso mesmo. Por quê? Porque ali temos que confiar em Deus no 100%. E para confiar nele, eu preciso exercitar a minha fé. Você olha em todas as redondezas, não tem absolutamente nada. Não tem nenhuma casa, não tem nenhum comércio, não tem uma árvore, não tem nada. É tudo igual. Imagine anos e anos você andando num lugar onde não tem absolutamente nada, a não ser aquela areia, aquelas pedrinhas que estão ali, o sol quente, nem o vento, nada novo está acontecendo no deserto. Isso é um exercício de fé. Ainda que não veja nada diferente, nada novo, o Senhor está com você nesse deserto. Ele precisa ser esse lugar em que você confia de verdade no amor de Jesus pela sua vida e é onde Deus vai revelar quem de fato nós somos. Ele vai mostrar o nosso caráter. Qual é o caráter de uma pessoa que está ali obediente à voz de Deus, de uma pessoa que está entendendo a proposta do Senhor, ou nós vamos estar ali murmurando, como Israel fez, achando ruim, nos insurgindo contra a autoridade do líder, provocando rebeliões. Nós vamos agir assim porque as coisas não estão diferentes aos nossos olhos? Não, queridos, ali é o teste de Deus para saber como nós vamos estar. Israel, quando ele estava ali naquele tremendo êxodo, ele viveu ali algo extraordinário. Preciso aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus, irmãos, é nas horas difíceis. Não é quando tudo está bom. Eles viram ali o maná acontecer. Eles viram ali, quando eles estavam com sede, a água jorrar da rocha. Eles viram ali a direção que Deus estava dando, colocando aquela nuvem sobre a sua cabeça durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Isso era um direcionamento de Deus. Ele estava dizendo, vá por aqui, este é o caminho, ande por aqui. É mesmo que Deus faz conosco. Este é o caminho, andai por ele. Mas às vezes nós ficamos, naquele jogo de cintura querendo fugir de Deus e não adianta, porque quando Ele tem uma proposta para a nossa vida, Ele nos atrai, como Ele atraiu Moisés para aquela sarça. Ele tem a forma dele de nos trazer para perto para que a gente possa viver o que Ele tem para nossas vidas. Nós vemos isso com muita clareza na vida de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério, para onde Jesus foi? Ele foi para um deserto e depois de jejuar esses 40 dias, o que aconteceu com Jesus? Ele começou ali o seu ministério aqui na terra. Às vezes nós não queremos fazer renúncia de nada, queremos vir com a cara e a coragem e achar que tudo vai dar certo. Não, queridos, a diferença de Jesus e de Moisés ela é básica. Moisés, apesar de ter sido chamado por Deus, ele não herdou a terra prometida. Ele não saiu daquele deserto. Jesus, ele veio, passou por todas as provações, mas ele saiu, e saiu com um grande diferencial, cheio do Espírito Santo para iniciar a obra. Como você quer sair do deserto? Cheio do Espírito Santo, ou você quer morrer no deserto, como Moisés morreu lá também? Ele não pôde herdar a terra prometida. Então, por que não queremos ter a mesma experiência? Por que não queremos passar pelo deserto? Passe,
mas passe de cabeça erguida, como Jesus, enfrentando todas as adversidades de deserto, mas ele vai sair dali cheio do Espírito Santo. É assim que Deus quer que seus seguidores estejam cheios da pessoa do Espírito Santo, da revelação da palavra, da presença de Deus na sua vida e na sua história. Outra coisa, irmãos, para passar pelo deserto, nós precisamos ter um preparo. Porque o preparo que nós vamos ter não é exatamente para andar no deserto em si, mas o preparo é para encontrar Deus no nosso deserto. Ah, mas eu não consigo, eu estou mal, as coisas estão difíceis, o dinheiro acabou, a mulher foi embora, o homem foi embora, os filhos foram para as drogas. Não importa qual é a sua história, mas no seu deserto, Deus virá encontrar com você. E isso é fantástico. O que eu vou fazer nesta hora? Entrega tudo, entrega total, abre mão, deixa Deus agir na sua família, na sua causa. Queridos, para encontrar Deus é necessário, é fundamental, abandone as distrações, abandone tudo aquilo que possa ser um elo de segurança, porque às vezes quando nós temos segurança, tenho dinheiro no banco, eu tenho uma posição, eu tenho alguém, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós apoiamos ali a nossa segurança e isso é muito ruim porque nos deixa numa zona de conforto. Quando nós não temos nada disso, ou confiamos, nós não temos aonde nos apoiar. Por isso que eu falei há pouco que o deserto ele é um lugar de provação da fé e a revelação do nosso caráter. Como queremos sair dele? Vencedores, ok, mas para sair vencedores eu preciso abandonar tudo aquilo que me distrai e tudo aquilo que eu coloco a minha confiança, porque isso tira o apoio de Deus da nossa vida. Abraão, quando ele partiu, ele não sabia para onde ele ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz que o deserto exige fé no desconhecido. E isso é tremendo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que Ele está me levando para o melhor lugar. Isso é fé. É você acreditar naquele que está te conduzindo nesse caminho. A outra coisa que é importante, uma busca intencional. O que quer dizer isso? O deserto é um convite para buscar mais a presença de Deus, e isso de todo o nosso coração. Oséias capítulo 2, verso 14, Deus diz: eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Ele falava com o seu povo e Deus estava dizendo: eu vou atrair vocês para mim e eu vou levar vocês para viver dias no deserto, mas eu vou falar ao seu coração. É a você que ele quer se reportar, é diretamente a você que ele quer dizer quais são os seus planos e propósitos na sua vida. No lugar que o Senhor escolheu, queridos, entenda, é onde Ele quer ter comunhão com você de uma forma muito mais profunda. Por isso que a terceira coisa, para encontrar Deus no deserto, nós precisamos ter disposição para mudar. Essa é uma parte complicada, porque queremos servir a Deus do nosso jeito, da forma como nós estamos. Não dá, porque o encontro no deserto transforma de uma forma muito radical todos aqueles que se submetem à vontade de Deus. Ele precisa arrancar o velho para que ele possa estabelecer um novo. Nós vimos isso muito claro na vida de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto e agora ele estava sendo preparado para passar os próximos 40 anos seguindo e liderando um grande povo de Deus. Temos as gerações de Moisés, a primeira geração de estar no palácio egípcio, vivendo bem bom, a outra geração de estar sendo trabalhado, preparado por Deus, para que ele, enfim, comece a liderar um povo forte e numeroso para entrar no lugar da terra prometida. Então veja que qual é o resultado do encontro com Deus no deserto? Ele é transformação do nosso homem interior. Isso mesmo, o deserto ele molda o nosso caráter e purifica a nossa fé.
É glorioso você ver isso, porque ele muda os conceitos pessoais que nós temos acerca de fé e de caráter. Israel, ele aprendeu que Deus era a sua única provisão. De onde viria pão, de onde viria carne, de onde viria água para um povo tão numeroso como aquele, se não fosse uma ação direta de Deus trazendo provisão para aquele povo? Outra coisa, Moisés, ele andou naquele lugar, no deserto, fortalecido para ele continuar a sua missão. Você lembra de Elias? Elias, ele não tinha forças para sair de onde estava, deitou e dormiu, estava numa perseguição da rainha Jezabel. E ele estava desistido porque havia uma ameaça de morte. E o anjo veio, ei, acorda aí, come aqui. E ele comeu do pão que o anjo trouxe, ele dormiu outra vez, o anjo acordou novamente, mandou que ele comesse, e com a comida daquele dia, ele passou 40 dias mais no deserto. Quem cuidou daquele homem foi o Senhor. Ele é fiel para cuidar de Moisés, de Elias, de mim, de você, em qualquer situação. Por que isso? Porque Ele quer que eu e você tenhamos clareza do propósito que Ele tem para a nossa vida. Deixa eu lhe falar, muitos saíram do deserto com uma nova direção e uma visão de Deus. Muitas pessoas chegaram no objetivo. Moisés, ele recebeu a sua missão. Ok, você vai lá, encara Faraó depois de tudo que tinha acontecido, liberta Israel, caminha com eles e dá um testemunho do que você está vivendo agora aqui em Horebe comigo. Não era uma coisa simples, irmãos. Ele teve que testemunhar uma realidade muito diferente. O tempo que ele andou com o seu povo, o povo de Deus, ele viu rebelião, ele viu desobediência, ele viu mortes, ele viu milagres, ele viu Deus cuidando de cada uma dessas fases em que as pessoas queriam voltar para o Egito, desistir dessa terra prometida, não queriam mais nem segui-lo, e uma rebelião contra a liderança, queira ou não, fragiliza sim o líder. Mas Moisés, ele teve todo o apoio de Deus, numa certeza de que o Senhor estava direcionando os seus caminhos. Jesus, da mesma forma, como eu disse, ele saiu do deserto, mas ele já saiu bem diferente de Moisés, porque a sentença de morte que foi liberada para ele, na realidade foi a vida que veio para nós. Então a história dele é incomparável, irmãos, incomparável. O que o deserto nos mostra? Fortalecimento espiritual. Esse fortalecimento nos leva a uma dependência total de Deus. Essa dependência de Deus vai fortalecer a nossa confiança, a sua fidelidade. É muito importante isso. Como o salmista diz no Salmo 143, 10, tu me fazes andar por um caminho plano, mesmo no deserto. O caminho pode estar todo errado, todo fora de lugar, mas Deus vai aplanar esse caminho para que você possa caminhar de uma forma segura nesse deserto. O que é o deserto hoje para mim e para você? Ele pode ser esse período de dificuldade, esse período de solidão, esse período de incertezas que nós não sabemos o que vai acontecer, mas é exatamente nesses momentos que precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir e obedecer tudo aquilo que nós vamos ver Deus cuidando de nós. As nossas vidas não vão ser deixadas aí, te vira, você está no deserto, foi o caminho que você escolheu. Quantas vezes nós escutamos pessoas, ele está assim porque foi escolhas, ele escolheu essa vida, ele vai viver como ele escolheu. Não, queridos, às vezes não foi uma escolha, foi vítima da situação, às vezes foi até mesmo uma bola fora, mas Deus está disposto a corrigir todas as nossas falhas passadas para aprumar a nossa vida para uma realidade nova. Essa entrega e confiança, eles precisavam, o povo de Israel precisava exercitar com Deus. Essa entrega era uma
uma confiança da provisão diária que viria dos céus. Se eu não acreditar que amanhã Ele vai mandar o maná, eu não tenho como caminhar com Deus, porque hoje eu não tinha e Ele mandou o maná. Israel tinha que dia a dia caminhar com esse pensamento. Se Ele me trouxe maná e codornizes para comer hoje, amanhã eu vou ter maná, vou ter codornizes, eu não vou passar fome nesse deserto. Deus está nos chamando, irmãos, para depender dEle. É muito diferente. Depender de Deus é não criar uma expectativa do que eu vou fazer amanhã. Não, o que Deus vai me trazer amanhã. Ele sempre tem novidade de vida para nós. É importante entender isso, porque Ele tem um propósito muito maior, muito além do que nós podemos imaginar, porque o deserto não é o nosso destino final. Você pode até repetir isso, o deserto não é o nosso destino final, nada disso. Ele é um caminho para transformação e preparação para algo muito maior do que a gente possa imaginar. Isso é tremendo. Deus está me preparando, está difícil, mas Ele está me moldando, está difícil, mas Ele está tirando o que não lhe agrada da minha história, da sua história, porque Ele tem uma proposta melhor para mim, para você. Por isso que encontrar Deus no deserto é um processo de entrega, é um processo de aprendizado, é um processo de renovo. Quando o Senhor Ele começa a agir assim na nossa vida, Ele nos capacita. Para quê? Para viver com propósito e com poder. Preste atenção numa coisa, Moisés, ele não atendeu a voz de Deus no momento em que Israel estava em rebelião, queriam beber água, porque queriam que Moisés desse um jeito para arrumar água naquele deserto. E Deus disse a ele, Moisés, fala para a rocha, porque eu serei glorificado e ela vai dar água. Mas Moisés estava tão chateado com aquele povo, e olha que a Bíblia diz que Moisés tinha se tornado o homem mais manso da terra, mas naquela hora a excitação do povo fez com que ele se aborrecesse tremendamente, pegasse o seu cajado e ferisse aquela rocha 2 vezes com o seu cajado. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor, porque ele disse, hoje eu poderia ter sido glorificado no meio desse povo. Como assim, Deus? Não é a mesma coisa? Não, a água jorrou, mas não era isso que Deus queria. Ele queria que Israel vivenciasse a mesma experiência do Éden. Qual foi a experiência? Haja luz e houve luz. Ele usou a palavra e as coisas acontecessem. A grande lição é, Moisés, ensina-os a usar a palavra para que todas as coisas aconteçam. A mesma coisa para nós, queridos, se nós aprendermos o poder da palavra e usar a palavra, todas as coisas vão acontecer diante de nós. Mas essa atitude de Moisés foi reprovável. E a Bíblia diz que ele foi pedindo a Deus, Senhor, me deixa entrar na terra prometida. Ele disse, não, porque você não glorificou o meu nome na rocha, você não vai entrar na terra prometida. Eu vou passar o cajado para outra pessoa. Aquilo foi terrível o coração de Moisés, porque nadou e morreu na praia. Ele passou por todo esse processo, teve que aturar aquele povo, a rebelião, a escassez, tudo mais, e de repente, por causa de uma atitude errada, ele deixa de entrar na terra prometida. Queridos, isso fica uma grande lição para mim e para você. Deus não tem filhos prediletos. Você pode ser um bonzinho a vida toda, mas pisou na bola, no final do jogo você está fora. Está fora. E Moisés não entrou. E Deus disse para ele, você não entra na terra prometida. E ele foi insistir com Deus outra vez, Senhor, deixa eu te falar, eu queria entrar na terra prometida. Claro que eu estou parafraseando, mas Deus disse, basta, Moisés, não me fale mais nesse assunto. Queridos, eu tenho um temor tão grande dessa fala de Deus, o basta de Deus é chega, acabou, eu não vou falar mais sobre isso. E Deus está a ponto de dar um basta para muita gente que brinca
com a verdade, que brinca com o reino, que brinca com a casa de Deus, que brinca com todas as coisas sagradas de Deus. Ele libera sim essa palavra, basta, não me fale mais isso. Agora você vê, Moisés sai do deserto? Não, ele morre no deserto. Mas Jesus saiu do deserto como? Cheio do Espírito Santo de Deus. Como você quer sair do seu deserto? Morto ou cheio do Espírito Santo de Deus? Faça a sua escolha. Deus tem o melhor caminho para que você saia dali vitorioso, como Jesus saiu, e o reino de Deus seja plantado nessa terra e as coisas comecem a acontecer, porque as pessoas vão glorificar a Deus através das nossas atitudes. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.